Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. É com prazer que nessa manhã o programa Mundo Real entra na sua casa. Mais um sábado onde nós trazemos a bênção de Deus sobre a sua vida. O programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho. A nossa igreja que fica na Avenida Darcy Vargas, 701, bem no coração do Gramacho. Para nós é um prazer receber cada um dos amigos e fazer-nos uma visita. Hoje nós queremos também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, que é o pastor José Santana Santos, que é um pastor que tem compromisso com a palavra e tem nos levado, ao longo desses anos, ensinamentos profundos da palavra de Deus. Eu queria também agradecer aqui a presença, que nós estamos com alguém muito especial, que é a Aline Chefkes, uma gaúcha natural de Porto Alegre, que está nos dando a honra da sua visita no nosso programa Mundo Real hoje e atualmente mora em Jerusalém. É um prazer, Aline, receber você aqui. Por favor. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado a todos os telespectadores que estão nos assistindo também. E eu quero ter a oportunidade aqui de contar um pouco sobre a atualidade, sobre Israel. Isso aí. A Aline, ela é guia turística, né? Ela mora em Israel há 7 anos. E como surgiu, Aline, você ser guia turística de terras bíblicas? Eu fui pela primeira vez para Israel com 17 anos. Eu fui fazer um programa de voluntariado. E eu voltei ao Brasil e eu sempre sentia que eu tinha essa conexão com Israel. Passei procurando onde era o meu lugar e aí eu disse, o meu lugar é em Israel. Com 20 anos peguei, empacotei tudo nas minhas malas, comprei uma passagem só de ida para Israel e aterrissei lá. E comecei a estudar nutrição, que a gente sabe não tem nada a ver com a minha profissão hoje em dia. E um dia chegaram para mim e me convidaram para começar a trabalhar guiando jovens em Israel. Precisavam de alguém que já tivesse trabalhado com educação. Eu trabalhei com a comunidade judaica brasileira há muito tempo e assim foi um grupo, outro grupo. E no final eu disse, eu tenho tanto amor a essa terra. Eu tenho uma vontade também de mostrar às outras pessoas essa terra. Eu acho Israel um lugar maravilhoso e eu decidi transformar isso na minha profissão. Eu acabei também estudando turismo e hoje em dia eu sou guia em Israel. Eu tenho a honra de mostrar a terra de Israel para todos que querem conhecê-la. Você não falava o hebraico, né? Não, a princípio eu cheguei com 17 anos falando 2, 3 frases em hebraico, sabendo talvez um pouco do alfabeto. E aconteceu que tu acaba no dia a dia tendo que aprender com as pessoas. Tu vai começar, oi, tudo bem? Cada vez aprendendo um pouco mais. Eu fiz cursos e aprendi lá. Depois de mais ou menos 1 ano já conseguia me comunicar com as pessoas e ter uma conversa básica. Muito bom. Aline, você também me disse que teve um período da sua vida que você trabalhou num kibbutz. Talvez as pessoas que estejam em casa não conheçam o kibbutz. Primeiro você define e conta a tua experiência do kibbutz, por favor. Sim, o kibbutz é uma sociedade, a gente diz uma sociedade igualitária. A gente pode dizer um modelo parecido com o socialismo, que a ideia básica é cada um dá o que pode e recebe o que precisa. Onde o kibbutz que eu vivi se chama Hatzerim. Ele é no deserto do Negev, próximo à cidade de Beersheba, para quem conhece. E é uma experiência diferente de tudo que tu pode conhecer, porque tu chega num lugar, de repente não existe dinheiro. Dentro da sociedade, dentro dessa cidade, você pode dizer, como se fosse uma mini cidade, não existe dinheiro. Tudo é de todos. Tu vai à lavanderia coletiva, o refeitório, tem um refeitório, as 1.200 pessoas que vivem nessa cidade, elas comem juntas, 3 refeições por dia. E tu vai e tudo é de todos, por um lado. Por outro lado, também tem respeito ao individualismo. Cada um tem sua casa, cada um tem sua família. E tem liberdade lá dentro, tem gente religiosa, tem gente não religiosa, é uma sociedade muito diferente do que a gente conhece aqui. E é uma experiência enriquecedora, sem dúvida nenhuma, morar num kibbutz e conhecer um kibbutz. O Ministério do Turismo em Israel hoje recebe pessoas do mundo inteiro, né? A terra de Israel, e o lugar mais visitado seria Jerusalém, né? Sem dúvida nenhuma, todas as pessoas que querem conhecer Israel
Elas querem também conhecer Jerusalém. Jerusalém, a gente diz que é o berço do monoteísmo. A gente tem lá lugares santos para os judeus, para cristãos, para muçulmanos. Tem uma espiritualidade no ar. A gente já tinha conversado sobre isso. Inclusive tem um poeta judeu que diz que os ares de Jerusalém é carregado de orações e sonhos. E de fato é mesmo, né? Porque a história, desde a época bíblica, é uma terra muito importante. E você, como guia turística, Aline, o que se visita, para quem não conhece Israel e tem uma visão parcial de Israel? Israel hoje oferece diversidades de cultura, climas variados. Você vai para o sul de Israel, é deserto, você vai para o norte, tem neve. Fala um pouquinho, descreve Israel para a gente. Uau, Israel é um país muito, muito pequeno. Para você ter uma ideia, Israel é um país comprido, para quem já viu o mapa. De ponta a ponta de Israel se pode fazer em 6 horas de carro. Esse é todo o tamanho do país. Para proporções brasileiras, é mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe. É muito pequeno e, apesar disso, tem uma variedade imensa. Para quem tem uma vida mais espiritual e quer conhecer os passos de Jesus, se pode fazer a visita ao túmulo de Jesus, que, claro, está vazio. A gente pode... Amém. Está vazio, graças a Deus. Se pode ir ao Mar da Galileia, o mesmo mar onde Jesus andou sobre as águas, que ele prega o seu ministério nas margens desse mar, onde acontece a pesca milagrosa e todos esses outros eventos que a gente escuta pelo Novo Testamento, todos eles aconteceram no Mar da Galileia. Ele continua existindo e continua exatamente igual. E eu, com muitos dos meus grupos, a gente pega um barco de madeira, como nos tempos de Jesus, entra no Mar da Galileia. Provavelmente tu já fez isso também com teus grupos. O Rio Jordão continua lá, sim, inclusive batismo de pessoas do mundo inteiro, né? Sim, tem gente que vai se batizar e tem gente que também vai renovar os votos do batismo no Rio Jordão. E tem gente que quer fazer uma experiência, talvez cultural, conhecer lugares também muçulmanos. Tem mesquitas em Israel que se pode visitar. Tem também o Templo Bahá'í, que é uma outra religião. Tem muitas religiões em Israel, que também, a terra de Israel não é só sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas, tem outros lugares sagrados. Tem gente que vai lá para comer a comida. A gente tem uma ótima culinária, a gente tem o hummus, o falafel, tem as nossas comidas típicas. Tem gente que gosta de ir na praia. Tem uma variedade infinita de coisas para se fazer em Israel. E, infelizmente, eu não posso listar todas elas aqui para vocês. Israel tem sido o pouquinho que nós sabemos, né? Quem está lá, de fato, como você vivencia isso, um polo onde se exporta tecnologia, educação, ciência para o mundo inteiro, né? E nós somos beneficiados pelo povo judeu por vários motivos. O primeiro, que é o povo do livro. Nos deram a Bíblia, né? Nos deram Jesus, o nosso Salvador. E aí, Aline, falando de Israel, hoje a população de Israel, 8 milhões? Sim, 8 milhões. Desses 8 milhões, um pouco mais de 6 milhões são de judeus e o resto são de muçulmanos e cristãos. E hoje não tem como a gente não falar sobre a situação que Israel enfrenta hoje, né? Nós já passou dos 50 dias de guerra, que infelizmente, uma guerra que Israel não queria entrar, mas teve que se defender. E não tem como a gente não falar um pouquinho da situação atual, do que acontece com Israel e o grupo terrorista Hamas. É muito importante, né, Aline, deixar claro que a luta de Israel não é contra o povo palestino. Exatamente. A nossa luta não é contra o povo palestino. Israel e o povo judeu querem a paz com os palestinos. Infelizmente, hoje em dia, quem impede a paz é um grupo terrorista do Hamas. Eles estão causando dor, sofrimento e morte, tanto para a própria população palestina como para a população israelense. E a gente sabe que a gente precisa de um parceiro para a paz. Se a gente quer criar paz com o povo palestino, a gente espera que isso aconteça, a gente precisa de alguém que sente na mesa de negociação com a gente e diga: a gente quer fazer a paz com vocês. E a partir daqui se negocia como, quando, onde vai ser feito cada coisa. Mas no momento, quem controla a faixa de Gaza é esse grupo terrorista Hamas. E uma coisa que eu digo para vocês, telespectadores, se vocês puderem, leiam, procurem o Estatuto do Hamas na internet. Se pode achar, inclusive, em português. E o Estatuto do Hamas diz claramente que eles estão numa guerra santa
muçulmana, na jihad. E eles buscam a destruição do Estado de Israel por ser um Estado judeu e querem criar um Estado islâmico no lugar. E isso Israel não vai aceitar. Essa terra vivem judeus já há milhares de anos e é nosso direito viver lá. E a gente acredita que também os muçulmanos e os palestinos têm direito de viver lá. Mas a gente não quer ter o nosso direito negado. Então, no momento que os palestinos tiverem um governo que não for terrorista, a gente vai estar com o maior prazer sentados na mesa de negociação com eles. Aline, essa guerra que existe com Israel e esse grupo terrorista Hamas, não é a primeira vez que Israel parte para uma guerra com o grupo terrorista. Nós tivemos algumas operações de Israel, essa já é a terceira operação, chamada de Margem Protetora. Qual é a ideia de Israel com relação ao grupo terrorista Hamas, que a definição dele em árabe é um grupo de resistência? E aí, o objetivo de Israel é o quê? Desarmar o Hamas e para que não ocorra nenhuma outra operação e, de fato, consigam viver bem, né? Sim, exatamente. Para conseguir conviver bem e para chegar à paz, a gente precisa desarmar o grupo terrorista do Hamas. E, na teoria, é muito simples. Vamos desarmar o Hamas, a autoridade palestina, que é o governo legítimo, toma o poder. Em Gaza também, hoje em dia, eles já controlam toda a Cisjordânia. E assim a gente pode criar paz. Qual o problema? O problema é que o grupo terrorista do Hamas é terrorista. Eles usam os próprios civis como escudos humanos. As armas do Hamas, elas estão escondidas dentro de casas de civis, dentro de escolas da própria ONU. Duas escolas da ONU foram declaradas de terem mísseis do Hamas dentro delas. Hospitais. Parece que um dos QG do Hamas é um grande hospital na faixa de Gaza. Exatamente. O maior hospital da faixa de Gaza, hoje em dia, ele tem o QG do braço midiático do Hamas. Quer dizer, todos os vídeos que pregam o ódio ao Ocidente, ódio aos cristãos e ódio aos judeus, são produzidos dentro desse hospital. E também lá são feitos muitos planos como atacar Israel, como matar o maior número de civis inocentes em Israel. E soldados também. Então, todas essas táticas de guerra tão desumanas que eles usam impedem Israel de agir. Porque, por um lado, se Israel for e usar toda a sua força para destruir o Hamas, tu vai, infelizmente, matar milhares de palestinos inocentes. Muitas das pessoas que têm mísseis em casa, eles não escolheram isso. O Hamas vai lá, tu vai colocar mísseis na tua casa. E se tu não tiver esses mísseis na tua casa, quando a gente vier buscar eles, a gente vai matar a ti e a tua família. Eles usam terror contra a própria população palestina. Então, o que acontece? Israel fica impedido de usar sua força contra o Hamas. Se Israel quisesse usar toda a sua força, hoje em dia já não existiria Hamas. A questão é que Israel tem princípios. Israel não quer cometer crimes de guerra e matar milhares de civis inocentes, e a gente fica aqui num impasse. Por um lado, eles estão ameaçando a nossa população, por outro lado, a gente também não quer matar palestinos inocentes, e a situação fica nessa, que a gente destrói parte do Hamas, parte do arsenal do Hamas em cada operação. Eles usam esses anos de trégua, que agora tem sido cada 2 anos de intervalo entre as operações, e esses 2 anos eles se rearmam e outra vez começam a atacar Israel. E Israel está numa situação extremamente difícil agora, numa guerra que ela não quer entrar. Parece que o governo de Israel já havia, quando morreu a morte de 3 jovens, né, judeus, foi na Cisjordânia, não é isso? Sim. Esses 3 jovens que morreram, o governo de Israel já tinha sinalizado que havia sido o Hamas. Só que o Hamas nem assumiu e nem negou. Parece que alguns dias atrás, agora, eles assumiram que foram eles que de fato mataram. Uma curiosidade é que quando houve a morte desses 3 judeus, parece que houve festa e comemoração na faixa de Gaza e, infelizmente, o extremismo não é bom para nenhum dos dois lados, nem para o lado do povo judeu, nem dos palestinos. Só que, por outro lado, um extremista judeu que também assassinou um jovem palestino que o governo de Israel tratou como assassino, como qualquer um que não deveria fazer isso. E você me disse, Aline, que famílias, né, de judeus foram no enterro desse palestino se desculpar,
dá os pêsames à família, você vê como é que a reação é diferente de um grupo e do povo judeu. Fala um pouquinho sobre isso. Israel, a própria Bíblia diz que toda vida é uma vida. Independente se é um judeu que está morrendo, um muçulmano que está morrendo, é um ser humano que está morrendo. Então a gente nunca vai comemorar a morte de uma pessoa. A gente quer, como eu digo sempre, a gente quer a paz, a gente quer que as pessoas tenham o direito de viver, de criar seus filhos em paz, de ter uma vida normal. É isso, só isso que a gente está pedindo. Esses 3 jovens que foram assassinados, eles estavam na Cisjordânia, estavam voltando da escola, eles não moravam lá, eles estavam estudando lá por um período, estavam saindo da escola, que a gente chama de hebraico yeshiva, uma escola de estudos judaicos, e aí um carro parou com pessoas vestidas de judeus ortodoxos ouvindo música em hebraico. Eles olharam e disseram, um carro de judeus, não tem nenhum problema, entraram para pegar uma carona. Depois de alguns segundos eles percebem que foram sequestrados, um dos meninos liga para a polícia, gritando, a gente foi sequestrado, a gente foi sequestrado. Na gravação se ouvem os tiros. E aí, o Hamas vai e diz, não fomos nós. A princípio ele tenta não falar nada, depois chega inclusive a negar. E agora, alguns dias atrás, realmente eles assumiram a autoria desse ato terrível contra 3 jovens que não tinham nada a ver com esse conflito. Eles não estão atacando aqui soldados, eles não estão atacando nenhum político de Israel, eles estão atacando crianças que estavam saindo da escola, todos menores de idade. E isso dói muito na população israelense. Teve inclusive, no início não se sabia se os jovens estavam mortos ou não. Essa gravação foi divulgada depois, porque se houve tiros, não se sabia se os tiros tinham matado um dos meninos, os 2 ou os 3. Então a polícia decidiu não divulgar e deixar assim até se encontrar a solução do caso, se sejam os meninos vivos ou não. E durante esse período, uma coisa que me emocionou muito é que eu passei na rodoviária de Jerusalém e me entregaram um livrinho. Daí eu parei, o que é? Não, é o livro de Salmos. A gente está organizando um salmo coletivo de toda a população, a gente está distribuindo no país inteiro o livro dos Salmos para a gente rezar salmos pelos meninos. Então tu fazia o teu salmo, terminava, devolvia o livrinho para a banca e daí assim, milhares de pessoas fizeram salmos por esses meninos. E é assim tu vê como a população de Israel se importa uma com a outra. Tu vê como nos soldados que morreram, um dos soldados que morreram, que inclusive eu fui no enterro dele, um soldado americano chamava Max. Ele tinha vindo também, como eu, visitar Israel, se apaixonou pelo país, decidiu migrar e decidiu servir no exército, numa unidade de elite. E acabou falecendo em Gaza. A família dele veio pela primeira vez na vida para Israel para o enterro. E a família dele disse antes de vir que a gente convida a população de Israel para ir no enterro. Ele decidiu viver em Israel, a gente convida a população de Israel para ir no enterro. Sabe quantas pessoas foram no enterro desse menino? 30.000 pessoas. Um menino recém-chegado dos Estados Unidos, sem família, com alguns amigos, 30.000 pessoas foram no enterro dele. Os pais dele já conheciam Israel? Os pais dele não conheciam Israel. Pela primeira vez na vida, eles desembarcam em Israel para o enterro do filho. E é terrível. Só que tu vê aqui a população israelense. E o que todo mundo tinha, inclusive uma TV espanhola lá gravando. E eles gravavam, e eu vi que eles não tinham alguma coisa que não estava bem. Eu cheguei para eles falando em espanhol, oi, tudo bem? Eles chegaram assim, tu conhece o menino? Tu conhece esse soldado? Daí eu disse, não. Pois é, a gente perguntou para todo mundo aqui, ninguém conhece ele. O que está acontecendo? E eu disse, no momento que ele decide migrar para Israel, ele passa a ser a nossa família. A gente passa a ser a família um do outro. E ele passou a ser a nossa família no momento que ele migrou. E essas 30.000 pessoas são hoje em dia a família dele. E a última coisa, que quando estavam os pais dele fazendo o discurso, os pais dele falaram, agora a gente entende por que ele veio morar em Israel. Aline, eu só lamento o tempo, né? Que já nos avisaram ali que nós estamos chegando no final. Eu quero só falar com você, amigo, que assiste essa programação. Eu quero convidar você para fazer uma visita na nossa igreja, na Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, em Duque de Caxias. Nós esperamos você amanhã,
às 9h30 da manhã. Eu quero só que a Aline se despeça e... Pena, Aline, nós temos muita coisa para falar, mas o tempo não deixa. Mas, por favor. Bom, muito obrigada a todos vocês por estarem prestigiando o programa. Eu estou muito feliz de estar aqui, por ter essa oportunidade de contar também a vida em Israel. E espero ver vocês em Israel. É uma terra maravilhosa, uma terra milagrosa e espero ver vocês lá. Como é que se diz em hebraico? Deus abençoe vocês. Shashem evarech otchem. Deus abençoe. Um forte abraço.